Aleluia. Ter chegado aqui tem sido culto, né? Questão de forças maiores. Mas foi complicado. Irmãos, abra sua Bíblia, por favor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fiel é o Senhor da sempre. Glória. Aleluia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 8. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e o verso de número 8. E havia grande alegria naquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se nós pararmos para analisarmos esse texto, nós podemos ver aqui, como lemos, que havia uma grande alegria naquela cidade. Mas se nós formos vermos no capítulo 8 do livro de Atos, nós vamos ver, irmãos, que aqui estava havendo uma perseguição. Havia um cidadão com o nome de Paulo ou Saulo, que perseguia a igreja do Senhor. Entrava nas casas, nos templos, e assolava os irmãos. E o texto diz que já havia alguns da igreja estavam fugindo, uns para Galiléia, uns para a Judéia, estavam fugindo, aterrorizados com aquela perseguição. Meu Deus, aleluia. E o que me chama a atenção, irmão, que em meio a tudo isso, quanto mais perseguiam a igreja, mais a igreja se fortalecia. Glória a Deus. Verdade. Quanto mais perseguiam os cristãos, mas eles pregavam o Evangelho. Não dava aqui Belém de Maria exemplo, eles iam para a cadeia. Estou fazendo uma comparação para os irmãos entenderem melhor. Não dava em Jerusalém, eles iam para a Judéia, mas não cessavam a custo algum de pregar o Evangelho. Mesmo em meio às perseguições, a igreja ela se fortalecia e o Evangelho era anunciado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o interessante, irmãos, que no capítulo 4, no verso 8, nós encontramos aqui um personagem, Aleluia. o nome Filipe. A palavra Filipe significa aquele que ama cavalos, ou aquele que gosta de guerra. Filipe estava em Jerusalém, um diácono, ao qual o Senhor Jesus chegou para ele e disse: segue-me. E assim ele o fez, seguiu o mestre. Irmãos, eu vejo nisso que havia muita essência, havia autoridade nas palavras de Jesus. Quando Jesus falava, comovia o coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor. E Filipe se converte ali, a chamada do mestre, quando disse: segue-me. Filipe foi um diácono na igreja em Jerusalém. Filipe tinha um chamado, irmãos. E qual era esse chamado? Ganhar almas, orar pelos enfermos e falar do grande amor do Deus que tinha resgatado a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Filipe era um grande evangelista que não cessava, independente, em meio às perseguições que a igreja do Senhor passava, mas Filipe continuava anunciando o Evangelho e dizendo: olha, eles
ousadia. Na minha concepção, eu entendo que Filipe era um evangelista espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. A história nos conta que Filipe desce ao rio e o Espírito do Senhor transporta até o encontro de um homem, príncipe da rainha de Candácia, era o eunuco. E o Espírito do Senhor disse para Filipe: aproxima-te desta carruagem. Meu Deus! E o texto nos diz que ele lia o profeta Isaías capítulo 53. E Filipe, olhando para ele, disse: tu entendes tu o que lês? Ele disse: como poderei entender se não tem que me explique? Meu Deus! Bendito seja o nome do Senhor. E Filipe começou a transmitir para aquele homem. Bendito seja Deus. Eu vejo nisso em Filipe um grande evangelista, um homem espiritual que anunciava as palavras do Senhor com autoridade e com fundamento. Nós precisamos, como cristãos, temos ousadia na palavra, de falarmos que Jesus, Ele não mudou, de dizer que Ele ainda cura, de dizer que Ele ainda transforma, ainda que tenha na minha família alguém enfermo, eu tenho que pregar que Jesus, Ele ainda cura, irmãos, Ele ainda cura, porque o poder não é meu, a essência está na palavra. Quem cura é a palavra, quem transforma o homem é a palavra, quem pode entrar na tua casa, na tua família e mudar a tua história é a palavra do Senhor, porque ela tem poder, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! E ele disse: como poderei entender se não tem que me explique? Meu Deus! Aleluia! E ele começou a lhes anunciar, lhes falar de Jesus. Aleluia! Glória a E Deus! disse: olha, esse homem que foi crucificado, esse homem que o profeta descreve, ele é Jesus. Ele é filho de José, é um carpinteiro, família humilde. O texto diz, mas eu imagino assim, irmão. Sabe por quê? Porque, irmãos, é necessário que venhamos anunciar. O mundo está caminhando a passos largos para o abismo. O mundo está sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas a paz está em você, a paz está em nós. E nós temos que dizer que Jesus, Ele ainda tem o poder de curar o mal, de repreender o mal, porque Ele não mudou, Ele não muda, nele não há sombra e nem variação. Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele continua ainda sendo o mesmo eterno. Glória! Verdade, meu Deus! Então, meus irmãos, Filipe anuncia-lhe a mensagem do Evangelho. E ele, ao ouvir a mensagem, ele diz: ali está a água. O que me pede que eu seja batizado? E Filipe desce aquele eunuco às águas e o batiza. Bendito seja o nome do Senhor. Um verdadeiro evangelista completo. Além de anunciar, ainda fez a função pastoral, ainda batizou aquele eunuco. Louvado seja o nome do Senhor. E ele seguiu a sua viagem. Nós precisamos anunciar a Cristo a tempo e fora de tempo. Tem pessoas que só querem falar do amor de Deus quando tudo está bem na sua vida. Se eu tiver com problema, eu não posso. A palavra não é tua, o evangelho não é teu, o poder quem faz é Deus.
Então, meus amados irmãos, vamos anunciar. Algum tempo, irmão, se tiver uma oportunidade, eu entro. O cara começa com uma conversa bonita e mas Jesus faz. É crente? Sou crente. Igreja? Crente, sou crente. Essa é a igreja, pastor. Eu na igreja sou crente. Porque crente, irmãos, o linguajar do crente é diferente. Crente se fala não se identificar. Eu não tenho que ser crente só aqui dentro. Eu tenho que ser crente lá fora, para que as pessoas vejam o Evangelho, veja a luz em mim, a luz em você. E muitas das vezes essa luz, sabe como é transmitida? No abrir da tua boca. Louvado seja o nome de Jesus. Eu tenho que ser crente aqui, crente na minha casa, crente em todo lugar. Ainda que venham as lutas, ainda que venham os problemas, mas eu sou crente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a igreja aqui era perseguida, mas os irmãos, eles não cessavam, fugiram. Louvado seja o nome do Senhor. Mas onde chegavam, eles anunciavam a Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Eles anunciavam Jesus só quando tudo está bem. Aleluia. Quando temos dinheiro, quando tudo está bem na nossa casa, quando estamos bem de saúde. Evangelho não é isso. Verdade. Temos que pregar ele, porque a Bíblia diz que esse evangelho foi pregado. Muitos se viram jogados pelos desertos errantes, vestindo-se de pele de camelo, escondido em caverna. Evangelho é isso. Estão anunciando um evangelho falsificado, um evangelho barato, medíocre. Evangelho, irmão, é renúncia. Evangelho é sofrimento. Evangelho é lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes na nossa vida, irmão, eu sempre digo isso. Tem hora, irmãos, que nós nos sentimos tão atribulados, mas quando lembramos do homem do Calvário, aquele que deu a sua vida por nós, de braços abertos para salvar a mim e salvar a você, isso alegra a minha alma, porque ele se entregou por nós para perdoar os nossos pecados. Aleluia! Ele raspou a cela. Estávamos sentenciados à condenação eterna. Aleluia! A quem enviarei? Está lá no livro de Hebreus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele se apresentou e disse: Eis-me aqui, meu Pai, envia-me a mim. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Você anda, caminha, suspira. Você não era nem para estar aqui mais. Eu não era nem para estar aqui mais, irmãos. Mas a misericórdia do Senhor, a morte de Jesus lá no Calvário, aquela espinha, ou seja, aquela coroa de espinho que colocaram sobre a sua cabeça. Ainda vem um soldado achando um pouco, pega uma pena, ele bate e aquele escravo entra em sua cabeça perfurando, e ele calado, sofrendo, sangrando, passando necessidade, sozinho. Aleluia. Jesus se sentiu naquele momento. Mesmo os que estavam ao pé da cruz não podiam fazer nada por ele. Às vezes, quem está perto de nós não tem uma palavra amiga. Muitas das vezes quem está perto de nós não tem uma palavra de conforto, mas ele se sentiu tão angustiado que clama: louvado seja o nome do Senhor. Lalá sabactane, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora de sofrimento, o próprio Deus se virou para ele, porque via o sofrimento da humanidade, o teu pecado, o meu pecado sobre ele. Bendito seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E naquele momento, irmãos, aleluia, ele tem sede. Ele sente as dores, a agonia.
dia. Verdade, meu Deus. E chega um soldado com uma cana, fura os seus lados com uma lança, perdão, e dali sai água e sangue. Tem sangue, pega numa esponja. Aleluia. E aquilo ali, irmãos, era um símbolo de muita humilhação. Tentaram humilhar ele a qualquer custo. Tentaram colocá-lo abaixo do nada, porque ele dizia que era o rei dos judeus. Ele era o rei dos judeus. E naquele momento, quando lhe fura essa água e sangue, e ele tem sede, e vai um soldado, pega uma cana, pega uma esponja ou um esopo, pega e coloca lá na sua boca. E o que é que ele faz, irmãos? Ele nega-se, não aceita. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que aquilo era uma coisa imunda? Se você pesquisar o significado daquilo ali, era algo usado pelos reis no passado. Quando ia ao sanitário, irmãos, pode pesquisar isso. Quando ia aos vasos sanitários, eles usavam aquilo para se limparem. Então, uma forma de querer escarnecer em cima dele, pegou aquele isopor, olhou e tentou levar a sua boca. E ele não aceitou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele preferiu o sofrimento. Ele preferiu, irmãos, a dor e o sofrimento por causa da minha vida e por causa da tua vida. E chega a ponto que ele não aguenta mais, não suporta aquele sofrimento. Ergue os olhos ao céu, e quando olha para o lado, tem dois homens com ele na mesma sentença que ele se encontrava. E um olhando para ele disse: se tu és realmente desce da cruz. O outro olhando para ele disse: rapaz, nem ainda tu tens a Deus. Estamos na mesma condição que este homem. Este homem é justo. E olhando para ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso que é amor, mesmo tão bonito, ainda salvando, mesmo crucificado, sentindo as dores, mas amando o malfeitor, mesmo machucado, pesado com o peso da humanidade, mas estava ali ainda salvando um bandido, porque aquele homem era condenado, porque quem fosse posto sobre o madeiro eram pessoas de alta perigosidade, eram pessoas perigosas, pessoas que cometiam crimes atrozes, pessoas ruins. Então tudo isso Jesus passou por mim e por você. Então nós precisamos, aonde estivermos, seja no trabalho, na fila do banco, na rua, qualquer lugar, irmãos, não negue esse Jesus. Diga: Jesus te ama. Nós não temos que nos calar diante deste mundo. A voz da igreja não pode ser silenciada de maneira alguma. Nós temos que dizer que Jesus, Ele ainda salva. Seja para quem for, irmãos, chegue e diga: Jesus te ama e tem um plano de salvação na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque tem pessoas que têm até vergonha de dizer que é crente na rua. Vem para a igreja, até esconde a Bíblia, não traz nem a Bíblia. Crente é identificado, irmão, através da Bíblia. Antigamente você via um crente, alguém com a visão, ele é crente. Hoje ninguém quer usar mais a Bíblia, irmãos. Vai para a igreja no celular. Isso é inovação. Isso é o sistema da nova era.
em Cristo Jesus. Então que Deus nos abençoe. Independente, irmão, de qualquer circunstância que você esteja sendo perseguido ou perseguida, não cesse. Continue dizendo que Jesus ainda salva, ainda liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Então saia daqui nessa noite com esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, bênção, graças a Deus. Nessa noite, nós vamos dar ao Senhor por tudo que o Senhor tem dispensado para cada um de nós, por essa palavra maravilhosa. Que o Senhor continue nos ajudando a cada dia na caminhada. Quero fazer neste momento, um momento, eu gosto de alguém que queira aceitar Jesus. Aqui está o momento para você vir até o Senhor Jesus, porque sabemos que só Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém? Se não tem, então nessa noite, convido os irmãos de pé para nós terminarmos o culto nessa noite, para a glória do Senhor Jesus. Assim oremos. Soberano Deus, eterno Pai, que está nos céus, neste momento, Senhor, nós estamos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia, por mais uma noite, Senhor, em Tua presença, por tudo que o Senhor tem falado para cada um de nós, tem dispensado, Senhor, para os Teus filhos. Abençoe cada um dos Teus filhos que está nessa noite. Despede, Senhor, cada um em paz para os Teus lares. Acampa os Teus anjos, Senhor, livre de cada um de nós. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer a todos pela presença. Deus abençoe a todos. O auxiliar Hélio mandando mensagem aqui, que não deu para estar hoje, ou foi imprevisto nem na hora da saída, e ele não pode chegar aqui no culto hoje. Deus abençoe e que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre a sua casa, sua família. Os irmãos continuem orando pelo lado do auxiliar Hélio e da família que também está invitada, para Deus estar aí fortalecendo de forma especial. Deus abençoe por esse tempo calmo, pela palavra transmitida, uma palavra centralizada, cristocêntrica. Essa é a mensagem, irmão, que não pode fugir e voltar. Cristo salva, liberta, prepara o homem e leva para o céu. Não há outro que salva a não ser Jesus. Somente Ele pode conduzir para lá e mais ninguém. Deus abençoe os nossos visitantes. Muito obrigado pela presença de vocês. Pode ser que os cultos aqui são terça, quarta, quinta, sexta e domingo. Só não tem no sábado e não na segunda. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós aqui sempre. A igreja diz: cumprimente nossos irmãos, cumprimente os visitantes. Diga se foi muito bom você estar conosco aqui. Deus abençoe.